Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Agenda Cheia, que é um programa que ajuda massoterapeutas com formação em Shiatsu a encher a agenda. E eu sou Cíntia Manabe, sou massoterapeuta com formação em Shiatsu e o meu objetivo é te ajudar para que você também tenha uma agenda cheia. E nessa live de hoje eu vou te falar sobre 14 lugares onde o massoterapeuta pode trabalhar, né? Então, se você é um massoterapeuta que está com dificuldade de ter pacientes para atender, né? Se sua agenda está vazia, se você não está trabalhando, ou se você ama a sua profissão, né? E quer viver da massoterapia, mas está sem pacientes, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar possibilidades de lugares que você pode trabalhar. E é claro também que para que você tenha uma agenda cheia, né, não basta somente você ter o lugar onde trabalhar, mas ter onde trabalhar já é o nosso start, né? Então, é claro que você também precisa saber alguns outros assuntos para você ter uma agenda cheia. Então, vai acompanhando meu conteúdo, que estou trazendo bastante dicas para que você tenha a sua agenda cheia, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns lugares para você, um roteirinho aqui para mim, para não esquecer de falar nada para você. Você pode trabalhar por conta própria, né? Você pode atender na sua casa, se caso você tiver algum espaço que dê para fazer atendimento. A vantagem disso é que você não tem o deslocamento, né? Então você não tem gastos com o deslocamento, você não tem o desgaste físico também, né? De cansaço para chegar no local de atendimento. E você tem que lembrar que se você atende na sua casa, você tem que montar uma sala que dê privacidade, né, para o seu paciente e para você também, porque como é na casa, então você tem que criar um ambiente onde não tire a privacidade, né, das pessoas da sua casa e nem do paciente também. Então, você também não pode esquecer que se você atende na sua casa, apesar de você estar atendendo na sua casa, quando você está atendendo, isso gera custos para você também, né? Porque se você, por exemplo, locasse uma sala para atender, se você locasse uma sala para atender, você tem custos, né, com conta de água, se o seu paciente ele utiliza o banheiro, ele lava as mãos, você tem consumo de luz, você tem o consumo, né, para manter a sala de atendimento, para limpeza, enfim. Então, se você não coloca isso no custo do valor do seu atendimento, você precisa entender que isso é importante também para incluir como um gasto do valor do seu atendimento, tá bom? E se você atender na sua casa, também você precisa lembrar de ter um mínimo de organização para não misturar, né, o pessoal com o profissional, porque quando o local de atendimento na sua casa, acaba dificultando um pouco mais essa divisão, né? A pessoa acaba entrando na sua casa e o que é ruim também, que eu acho, né, que é uma coisa meio desvantajosa, é porque em casa você acaba tendo que atender as pessoas que realmente você conhece ou que vieram por indicação de uma pessoa de muita confiança sua, né? Porque você está colocando dentro da sua casa, né? Não é que dá para abrir para qualquer público, né? Por isso tem que ser uma coisa bem independente mesmo, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade. Então, se você tem algum espaço que dá para fazer um atendimento aí na sua casa, você tem que lembrar de montar essa sala de atendimento da forma mais
confortável, né? Onde você proporcione um ambiente de atendimento confortável tanto para você como para o seu paciente. E lembre-se que você precisa divulgar o seu trabalho, mas aí para quem atende em casa é mais a indicação do boca a boca mesmo, porque você não sabe quem é que você vai atender, né? Então tem que ser pessoas que pessoas que você conhece ou que os seus conhecidos conhecem, então acaba sendo um pouco limitado. E se você mora num prédio, né, por exemplo, e nesse prédio tem um salão de festas também, você pode conversar com a síndica do prédio, né, e você pode promover alguma tarde, uma manhã, né, como se fosse um pequeno evento, onde a síndica se permitir, e se o condomínio permite, colocar que você vai estar lá tal dia, tal hora, né, oferecendo uma demonstração do seu trabalho, porque assim você consegue ir divulgando também aquilo que você faz, né? E um segundo lugar que nós massoterapeutas, né, muitos atendem, eu também já atendi bastante, né, no meu passado, a domicílio. A domicílio é bom porque você não tem os gastos, né? Você não tem os gastos assim de locação, você não tem o gasto de manutenção do espaço, como luz, água e outros gastos que você possa ter, né? Você acaba oferecendo uma comodidade de deslocamento para o seu paciente, porque ele está na casa dele. Então, ele não teve o trabalho de se deslocar, né? É cômodo, é uma comodidade para o paciente. Mas também tem alguns contratempos quando é a domicílio que eu vou te falar agora, né? A domicílio, você tem que lembrar que você gasta mais tempo para chegar até o seu paciente. Você tem o gasto com deslocamento, né? Seja com se você tem seu carro, se você gasta gasolina, se você vai de ônibus ou se você vai de metrô, enfim, você tem o gasto com o transporte, né? E o atendimento a domicílio, ele pode ser cansativo, porque pode ser que você leve a maca junto com você. E isso é cansativo, né? Eu falo porque no meu passado eu também carregava a maca lá na casa do meu paciente, daí aquela coisa de subir, né, com a maca. Às vezes tinha que subir escada com a maca e ela é pesadinha, né? É um pouco cansativo fisicamente, né? E também se torna às vezes um pouco cansativo, porque às vezes você fica muito tempo no trânsito, aquela coisa de pegar o transporte, ônibus ou metrô para ir atender, pode ser mais cansativo fisicamente. Mas é uma opção, e uma opção bacana também, né? E você também tem alguns tópicos que você acaba levando mais tempo do seu atendimento, né? Porque quando você atende a domicílio, você chega lá na casa do paciente e às vezes ele tá fazendo alguma coisa. Isso já me aconteceu várias vezes. Aí você chega lá, o seu paciente estava fazendo alguma coisa, daí ele fala assim, você me espera só um pouquinho, que eu tô fazendo tal coisa, eu já tô terminando, eu já vou. Aí você fica lá esperando. E aí, quando você vai atender, daí quando é um paciente que você já fidelizou, você está acostumado aí, então você já sabe onde você vai atender e tudo, mas numa primeira vez, daí você vai perguntar, né? Aonde que é que você vai atender, daí você precisa ajeitar o local para ficar minimamente adequado para você atender, e às vezes também o local, se você não leva a maca, o local que você acaba tendo que atender acaba sendo desconfortável para nós terapeutas, para nossa postura, né? Porque às vezes o paciente fala, pode ser aqui nessa cama, né? E aí na cama não te dá um ângulo muito bom para você poder manusear mesmo o paciente. Então, para tudo tem os prós, né? As vantagens e as desvantagens de atender em cada local. E é isso que eu quero que você também
saiba das vantagens e desvantagens das possibilidades dos lugares, né? E aí também, às vezes você tá lá, daí termina o atendimento, ou a hora que você chega, daí o seu paciente fala assim, você aceita um café? E aí, às vezes, a pessoa quer ficar batendo papo, então, assim, acaba gastando muito mais tempo, né? Tempo do seu dia quando você atende a domicílio. E o local de atendimento, quando a gente atende a domicílio, ele pode não ser favorável ao paciente também, né? Já me aconteceu muito de, às vezes eu ia atender a domicílio, e aí ou o pai ou a mãe tinha os filhos, daí tá lá fazendo a massagem, daí o filho grita ou vai até lá, chama a mãe, e aí se você tá fazendo um trabalho com um fundamento de um relaxamento, é fato que você perde o objetivo da terapêutica, né? Porque o paciente não consegue relaxar, ele tá lá recebendo uma massagem, mas está interagindo com o filho, com a filha que está chamando, né? Às vezes o marido interrompe também, o adulto é mais fácil, porque ele pode combinar, mas às vezes sabe que tá ali, e aí acontece alguma coisa e precisa de você, ele acaba te chamando. E também, se você não coloca, né, o tempo que você gasta para se dedicar a esse paciente e o deslocamento, né, o custo que você tem de deslocamento também dentro do seu atendimento, você acaba também tendo um prejuízo mesmo, porque quando você atende num local, você acaba, o paciente vem até você, né? Então, de tudo tem os prós e os contras, né? E o terceiro lugar que eu coloquei aqui para você, que você pode ter como opção também, é alugar uma sala. E aí, quando a gente aluga uma sala, a gente tem opções de alugar uma sala que você aluga por hora, né? Ou seja, isso é bastante interessante porque acaba fazendo com que você tenha o gasto somente se você tiver o paciente para atender. Então é bacana porque a gente se coloca em menos risco, né, de prejuízo financeiro, porque se você tem um paciente, você aluga a sala para atender e paga por hora que você utiliza a sala. Então é bacana porque você acaba tendo menos gastos, mas também tudo tem sua vantagem e desvantagem, né? E é isso que eu tô passando para você. Então, quando você loca uma sala, existem lugares que os preços variam muito, né? De local para local, de bairro para bairro. Mas você precisa, vamos supor, se você cobra R$100 no seu atendimento e você vai gastar 20, 30, 40, 50 reais por hora que você loca, você precisa incluir o valor da locação da sala dentro do seu atendimento, né? Você não pode, por exemplo, cobrar R$100 a domicílio e R$100 locando uma sala, né? Porque senão você acaba tendo também um prejuízo financeiro. E quando você faz a locação por hora, você não tem, né, então, essa preocupação de pagar um aluguel. Então é bacana, é menos risco, como eu disse para você, menos risco financeiro, né? Mas o que é ruim às vezes? Porque quando você loca a sala de última hora, às vezes o paciente ele te liga, ele quer um agendamento com você, ele precisa de urgência, né? Porque ele tá com dor. E aí você vai reservar a sala e a sala já foi locada para aquele horário que seu paciente pode vir. Então, às vezes, você não consegue locar a sala de última hora. Então, isso é uma coisa não muito favorável para nós, né? Então, às vezes, se você não consegue essa sala, aí você corre o risco, até mesmo às vezes, de perder esse paciente, né? E você pode também procurar por locais que são direcionados para esse tipo de trabalho, né? Hoje em dia a gente tem algumas salas que já locam a sala com a maca, né? Que já tem
aquele estilo, aquela carinha de local de atendimento para nós massoterapeutas, né? E se você faz uma locação mensal ou anual, aí você já assume um contrato, né? Um compromisso com o proprietário ou com alguma imobiliária, enfim, você negocia. E aí, qual que é a desvantagem disso? Se você, né, não tem ainda um mínimo de clientes fidelizados, você acaba se colocando em risco, né, na parte financeira, porque você tem aquela preocupação de pagar o seu aluguel e você pode... E aí também, às vezes, você tem locais que não, mas a maioria... você acaba tendo os custos da manutenção daquela sala. Quando você loca mensal, aquela sala é só para você utilizar, então você é responsável, né, por tudo que pode danificar ou uma lâmpada queimar, enfim, várias coisas que pode acontecer com o uso da sala. Também isso varia muito de local para local, às vezes tem regras, né, que são diferentes de um lugar para outro. Mas você tem que lembrar que é muito risco, às vezes, você assumir uma mensalidade, um valor mensal de um custo fixo, se você ainda não tem, né, os pacientes para atender. E locar um espaço sem você ter os seus pacientes já fidelizados, isso pode acabar mesmo, a gente pode acabar tendo uma quebra financeira mesmo, porque você assumiu o compromisso e aí às vezes não atendeu o número de pessoas suficientes, e aí então é um risco muito grande para nós massoterapeutas, porque se você loca a sala, aí você assume um aluguel, não atende aquele número de pacientes, e aí você acaba tirando do bolso para poder trabalhar, né? Então acaba sendo um prejuízo financeiro mesmo. Então, você tem que lembrar que para alocar uma sala tem que valer a pena, você precisa fazer o valor, né, da despesa que você tem com aquela sala, e também não pode esquecer, né, além, então, quando você pensa em meu faturamento mensal, você precisa pensar nos gastos que você tem com essa sala de mensalidade, de manutenção da sala, mas também precisa lembrar que você precisa do seu faturamento para você pagar as suas despesas pessoais, né? Então é um custo maior. Por isso que é melhor já quando a gente já tem mais pacientes fidelizados. E na locação, você tem a vantagem, né, de poder ter um ambiente mais favorável, porque você acaba montando a sala da maneira como você escolhe, então você tem mais privacidade, né? Você acaba criando um ambiente mais favorável para que o seu paciente possa relaxar, né? Se você trabalha com relaxamento, né? Porque a gente pode trabalhar para relaxar, para tratar dor, para aliviar dor, enfim. A gente pode ter focos diferentes dentro do nosso tratamento. E também você pode procurar locais que tem uma sala, às vezes essas salas mesmo, que às vezes locam por hora, existe também a possibilidade de você fechar mensal também, né? E aí é bacana porque, comparado a domicílio, você quando tem uma sala para atender, você tem mais privacidade, o paciente também. Porque a domicílio a gente fica sujeita às coisas que pode acontecer ali na casa da pessoa, né? Então, campainha tocar, interfone tocar, alguém chamar, né? Filho ficar lá querendo conversar com a mãe ou com o pai. Então, tudo tem as vantagens e as desvantagens, né? E também você pode trabalhar em algum lugar, né? E dessas possibilidades de se trabalhar em algum lugar, eu coloquei aqui como uma opção, como uma quarta opção que você pode trabalhar. Você pode trabalhar em clínicas, né? Em clínicas. E o que eu acho legal, assim, quando você trabalha
por conta, não no espaço de uma outra pessoa, a gente não é tão, o que eu vou falar agora para você, no sentido assim, o que é legal quando você pensa em trabalhar em algum outro espaço? É legal você pensar o espaço e relacionar ele com o tipo de trabalho que você entrega. Então, por exemplo, quem trabalha com tratamento de dor, daí é legal você trabalhar dentro de um lugar que também ofereça um serviço focado para esse público que frequenta o lugar. Então, por exemplo, eu me recordo que eu lembro que eu tive possibilidades, por exemplo, de atender, de trabalhar em salão de cabeleireiro, salão de beleza, né? Só que minha paixão sempre foi dentro da terapêutica, muito maior do que pela estética, né? Então eu gosto, assim, de tratar mais as dores, mais as queixas mesmo, e dentro, assim, por exemplo, muitas terapeutas trabalham, por exemplo, com drenagem, com foco na celulite, com a modeladora, né, com foco na gordura. Eu também já atendi, já fiz muitos atendimentos assim, mas é fato que minha paixão sempre foi mais na área terapêutica, né? Então, para um relaxamento, para tirar dor, para tratar dor, para mais voltada para essa parte mais de emocional do paciente, eu sempre gostei mais. Mas tem terapeutas que gostam mais de trabalhar com a estética, então é legal procurar lugares mais relacionados para a estética. Agora, se você gosta mais de terapêutica, daí é legal buscar lugares mais para terapêutica. Então, tem gente que gosta de trabalhar com a massagem desportiva, por exemplo, né? Então, é legal, por exemplo, procurar clubes, né? Lugares que tenham uma ligação maior com aquilo que você também gosta de fazer e aquilo que o seu trabalho oferece, né? Isso acaba favorecendo e concentrando o foco dos pacientes com a terapêutica que você atende. Então, eu coloquei aqui para você que uma opção é trabalhar em clínica e em clínica, algumas clínicas elas registram um massoterapeuta e aí o massoterapeuta tem um salário fixo. E outras clínicas não, né? Que a maior parte trabalha dentro de um agente como prestador de serviços. Eu nunca fui registrada, né? Eu sempre trabalhei como prestação de serviços. Então, quando eu prestava, né, serviços, eu nunca fui registrada. Então, eu ganhava por percentual. Mas é legal também você ter um plano, né, com a pessoa que lidera aquele espaço, você ter um plano também de melhorar a sua carreira ali dentro daquele local, né, porque isso é possível, né, então é legal você ter uma estratégia junto com a pessoa que administra aquele local, né, então você alinha pensamentos, alinha uma estratégia, né, do que você precisa, que você não tem, para que as coisas possam melhorar para você também. E aí você vai construindo uma carreira dentro de algum lugar. E a vantagem quando você trabalha em lugar assim, você acaba tendo uma responsabilidade muito grande em saber fidelizar os pacientes que você atende, né? Mas você não tem a preocupação de ir em busca, né, de captar os pacientes, né, porque o local acaba fazendo essa parte por você. Então, você tem uma comodidade de não ter a preocupação de trazer os pacientes, mas você tem muita responsabilidade em fidelizar esses pacientes, porque não adianta vir pacientes novos e você não fidelizar os pacientes, né? Aí fica mais difícil de você ter
de ter mesmo uma carreira onde você vai conseguir se sentir realizada profissionalmente e financeiramente, né? Então, tem que lembrar disso. Quando você trabalha dentro de uma clínica, então tem outros profissionais que trabalham ali com você. Então, pode ser que tenha mais, sei lá, X números, né, de terapeutas que trabalham ali com você. Então, para que você tenha uma agenda cheia, você precisa ter um trabalho diferenciado, né? Por quê? Porque o paciente, ele pode ir uma semana, passar com um terapeuta, depois ele vai outra semana, passa com outro, e assim o paciente, ele acaba tendo referências de estilo de massagem, onde ele acaba fazendo uma comparação. E aí, se você não tem um trabalho diferenciado, aquele terapeuta que tem um trabalho mais diferenciado, ele vai ter uma agenda mais cheia, né? Então você, quando trabalha numa clínica, tem que ter muito foco de ter um trabalho diferenciado. E o que você... É bom porque aquilo que você recebe de comissão, ele é limpo, né? É um faturamento limpo no sentido líquido, né? Não é o seu faturamento bruto que você recebe é líquido. E é porque você não tem as responsabilidades, né, das despesas do local. E se você tem despesas, é com o seu deslocamento, né? E dependendo, tem lugares que ajudam, tem lugares que não ajudam, né? Com esse deslocamento de despesa que você tem. A maneira como, dos lugares, de possibilidades, como os lugares funcionam, é variado também, né? Então, tirando aqui a clínica, daí eu pus uma outra possibilidade de você trabalhar em salão, que eu já falei para você, né? Então, a vantagem de você trabalhar em salão é porque tem o giro das pessoas ali dentro daquele salão. Só que, às vezes, o salão, ele tem um perfil mais, porque a mulherada, a gente vai no salão, né? Porque a gente quer ficar bonita, quer cortar o cabelo, quer mudar a cor do cabelo, quer fazer a unha, a depilação, enfim, os serviços que um salão oferece. Então, a mulherada vai nesse local, mas buscando a estética, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, com drenagem, com foco em celulite, né? Aí é um lugar bacana para se trabalhar. Fica mais difícil, não que não dê certo, tá? Pode também acabar dando certo, sim, para quem trabalha, por exemplo, com uma massagem relaxante, né? Porque a pessoa que tá ali também, ela pode estar estressada, enfim. Então, não é que não dê certo, não é que não dê certo, mas você acaba trabalhando o público focado daquele lugar para o tipo de serviço que você oferece. Fica tudo mais alinhado, a chance de alavancar mais rápido é maior. E também você pode trabalhar em spas, né? E aí em spas, o público que procura já é para as duas coisas, né? Às vezes tem as mulheres que vão nos spas, né? Você pode ter spa dentro de hotel, dentro de resort, né? Enfim, tem tantos lugares que oferecem o serviço de massagem dentro da estrutura deles. Então, num hotel também, né? Então, esse spa aqui é quando eu digo um espaço de spa dentro de algum local. Então, você pode procurar por esses lugares também. Então, você tem as mesmas vantagens que praticamente numa clínica, né? Porque quem capta os hóspedes ali daquele local é o hotel, é o resort, enfim, aquele local que traz as pessoas ali para dentro. Então, você não tem a preocupação da captação e geralmente, se for lugar onde é lugar mais turístico, existe um giro muito grande. Então, a dificuldade é em você fidelizar o paciente. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não estão morando ali, elas estão indo a passeio. Então, ela vai
E pode ser que você nunca mais veja aquele paciente, né? E pode ser que ele volte com frequência para aquele local, aí sim é possível fidelizar o paciente, mas dentro de lugares turísticos é difícil você fidelizar esses pacientes dentro do local quando se tem um giro muito grande, um lugar muito mais focado para o turismo mesmo, né? A gente fica com mais dificuldade de fidelizar esses pacientes porque eles não moram no local. E um outro lugar também que você pode trabalhar é em academias, né? Você pode trabalhar em academias. Tem academias hoje em dia que já até tem o espaço, né, para massagem, para estética, tem até salão dentro de academias hoje em dia em algumas, mas é uma outra possibilidade também de local. Em academia, você tem o perfil, seria muito mais para quem trabalha com a desportiva e para quem trabalha com dor, porque a academia faz muita lesão, né? As pessoas acabam em algum momento fazendo alguma coisa errada e acabam lesionando. Então, se você trata com dor, também é um lugar bacana. Aí eu tinha falado também em algum momento aqui, hoje eu tinha falado de um outro local para se trabalhar em clubes, né? Você pode trabalhar em clubes. Em clubes você tem muito práticas de esporte dentro do clube, então aí quem gosta de trabalhar com a terapêutica mais voltada para o esporte. Em clube também, as pessoas que frequentam os clubes, elas buscam também relaxamento, né? Porque ficam estressadas, cansadas do trabalho. Então, massagem relaxante bem-vinda. Em clube também, drenagem muito bem-vindo, né? E você pode procurar por locais de centro de reabilitação física. Então, clínicas, por exemplo, que trabalham com foco dentro da fisioterapia, estúdio de pilates, práticas voltadas para reabilitação ou para a saúde, para o bem-estar, para o relaxamento das pessoas, né? Esse é um outro local também que você pode procurar. E aí esse local, quando a gente fala de centro de reabilitação, aí já é mais bacana mesmo, quando você trabalha com foco de tratamento mesmo, porque os lugares são para reabilitação do paciente, ou no caso, por exemplo, de um estúdio de pilates, né? Quem faz o pilates é muito por uma questão de querer trabalhar prevenção, querer trabalhar postura, querer trabalhar dor por fraqueza muscular. Então, seria mais para quem trabalha com a área terapêutica e não estética, né? E é isso sobre os espaços. Não, tem mais aqui, desculpa, ó, tem mais espaços que eu separei aqui. Eu também coloquei aqui, por exemplo, isso entra mais ou menos na mesma linha, né, de academia. Hoje em dia, a gente tem bastante práticas novas, né, por exemplo, o CrossFit. Então, você pode trabalhar também dentro de lugares que dá aula de CrossFit. Aí é o mesmo raciocínio para academia, né? As pessoas também fazem muitas lesões, então é uma coisa muito bacana para dor. Mas isso não quer dizer que também tem um público que frequenta esses lugares muito focado para a parte estética também. Você pode também trabalhar dentro de empresas, né? Tem empresas na verdade, tem empresas que às vezes dão o acesso para você trabalhar dentro daquela empresa e atender os funcionários daquela empresa. Então, você pode fechar com o dono de um lugar X, de uma empresa X ou Y, que tal dia da semana você está ali para atender os funcionários daquela empresa. E aí você pode buscar vários lugares para ter vários lugares no sentido de empresas diferentes, porque daí você preenche a sua agenda cada dia trabalhando em algum lugar, né? Você pode pensar isso também, um outro lugar que eu pus aqui para você, é quando você pensa em comércios também, né? Então você pode fechar um dia da sua semana para atender os funcionários de algum supermercado, de algum comércio, né? Um escritório de advocacia, enfim, qualquer comércio que atenda o público e que tenha uma equipe que trabalha lá dentro,
você atende a equipe, né? Você atende os prestadores de serviços, os funcionários daquela empresa, né? E também, hoje em dia, tem muitas empresas, peraí, deixa eu falar de um jeito para ficar claro para você entender. Empresas no sentido de pessoas jurídicas que contratam nós massoterapeutas para eventos, que contratam nós massoterapeutas para você prestar um trabalho fixo dentro da empresa, porque tem empresa, se a empresa é pequena, você consegue ter esse acesso mais direto com o dono da empresa e você consegue fechar algum dia. Mas quando a gente fala de empresas grandes, daí essas empresas grandes, elas contratam empresas e essas empresas que nos contratam. Então você pode procurar por profissionais que recrutam nós massoterapeutas para trabalhar dentro das empresas ou para eventos também, porque tem empresas que fecham os eventos, fecham contratos com as empresas e aí eles contratam nós massoterapeutas para trabalhar ou fixo, semanal ou eventualmente nos eventos que tem. E também, isso é mais recente, né? Mas já faz alguns anos que surgiram os aplicativos. Existe, assim como existe, por exemplo, o Uber, existe aplicativo para manicure, por exemplo, e também existe o aplicativo, tem empresas que abriram para onde você, massoterapeuta, você acaba sendo um profissional cadastrado daquela empresa e o paciente, ele procura, ele quer fazer uma massagem, então ele entra no aplicativo e aí aquele aplicativo é uma empresa onde tem vários associados e aí você pode responder, né? Se você eles te passam a demanda dos pacientes que estão procurando e aí direciona para você se você quer atender aquele paciente, né? A desvantagem de atender em aplicativos é porque existem regras que você precisa seguir, né? Porque você, senão, para o dono do aplicativo, ele acabaria... O terapeuta, ele pode usar o aplicativo, por exemplo, para atender por conta. Não dá para fazer isso, porque eles criaram um esqueminha que existem algumas regras que você precisa seguir, e aí a dificuldade de você atender por aplicativo, a longo prazo, eu não acho bom, né? Você tem a vantagem também de não ter que ir captar esses pacientes, porque eles captam para você, mas existe uma desvantagem muito grande, porque você não consegue fidelizar o paciente, né? E se você ama a profissão, se você quer viver de massoterapia, é muito importante que você crie um caminho onde você consiga fidelizar os pacientes, porque com o decorrer do tempo, com 1 ano de profissão, com 2 anos de profissão, você vai ver que a fidelização dos seus pacientes é uma das coisas mais importantes para que você tenha uma agenda cheia, né? Então, de todos os lugares que a gente pode trabalhar, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem, todos, sem exceção, todos vão apresentar vantagens e desvantagens, mas eu entendo, né, que é muito do momento que cada um está, da realidade que cada um está, e todos têm as mesmas possibilidades, né, da gente escolher e também da gente ir atrás da nossa carreira e de ter o nosso sucesso para que a gente chegue onde a gente quer chegar, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para você hoje. Eu agradeço a você que está aqui me assistindo até agora. Eu vi, entrou gente que já conheço aqui, que tenho conversado bastante. Eu espero que meus conteúdos estejam colaborando com você. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser enviar para mim, fica muito à vontade. Pode me mandar, que eu vou olhar com muita atenção. E é isso aí, pessoal. Então hoje eu vou ficando por aqui e o meu toque de abraço para